Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade ao nosso processo de construção do conhecimento, vamos falar sobre o conjunto de órgãos que formam o sistema digestório, que tem a função de absorver os nutrientes, fazendo a quebra do alimento em partes cada vez menores, até que haja a absorção dos nutrientes. Eu vou estar apresentando os slides e explicando a vocês a funcionalidade de cada órgão, como ele é, tá certo? Então, vamos ver os órgãos que compõem aí o sistema digestório, que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, assim como as glândulas anexas, as glândulas salivares, o fígado, a bile e o pâncreas. Como a gente viu na aula anterior, a função do sistema digestório é transformar o alimento cada vez em partes menores, fazer a absorção dos nutrientes e eliminar aquilo que a gente necessita, por meio dos processos físicos e químicos. Os órgãos do sistema digestório, que é o título da nossa aula. O primeiro órgão que a gente vai ver, se deparar, é a boca, é o orifício no qual o alimento vai ser introduzido. Ele é formado por lábio superior, lábio inferior, língua, amígdala, língua, já falei, úvula, que é essa partezinha aqui, gente. Palato, temos o palato duro e o palato mole. E a dentição. Sem contar que a gente também tem as bochechas. É na boca que ocorre o processo de deglutição, mastigação e insalivação. E uma parte bastante importante aqui vai ser os dentes. Os dentes, eles ajudam a triturar o alimento. A gente tem os dentes caninos, os incisivos. E aí, esses dentes, eles fazem parte da boca que auxilia na digestão mecânica, cortando, rasgando, esmagando os alimentos. A dentição primária, que a gente chama de dentes de leite, eles começam a surgir por volta dos 6 meses de idade, com um conjunto formado de 20 dentes. Aí, a partir, por exemplo, de 6 a 12 anos, como também entre 16 e 20 anos, que aí é a troca desses dentes de leite pelos dentes permanentes, e que o conjunto de dentes acaba sendo maior. Quando, dos 6 meses, vamos dizer assim, até os 6 anos e até 12, os dentes o conjunto de dentes é formado por 20 apenas. Após esse período, ele vai contar com 32 dentes, tá certo? São os dentes permanentes e que a gente deve ter todo o cuidado de higiene para evitar as cáries. Por quê? Todo o nosso corpo tem bactérias. Então, na nossa boca também tem. Mesmo que a gente lave, as bactérias estão ali. E quando a gente não escova direito os dentes, acaba também não retirando todo o açúcar. Às vezes você come açúcar, não escova os dentes. Então, esse açúcar ele vai se acumulando aí no dente. E as bactérias que estão dentro da boca vão usando disso até formar a cárie. Por isso é necessário ter medidas de higiene, cuidar bem dos dentes, principalmente quando chega no momento de dentição permanente. Ou seja, boa parte de vocês já estão com a dentição permanente. Então, tem que ter todo o cuidado para não perder esses dentes por meio de cáries, por conta das bactérias. Após passar pela boca, o bolo alimentar, ele vai ser encaminhado para a faringe, que apresenta a comunicação entre o sistema respiratório e digestório, com a função de deglutir o alimento e caminhar para o esôfago. Nesse processo, a gente vai ter aqui, deixa eu voltar, a epiglote, deixa eu botar aqui
para vocês verem melhor. A epiglote, tá vendo ela aqui? Quando o alimento ele passa, a epiglote, que cobre a laringe, e pede que o alimento vá para as vias respiratórias. Ela fecha aqui, fazendo com que o alimento ele não vá para as vias respiratórias. Quando o alimento vai para as vias respiratórias, geralmente é quando a gente acaba em situações em que a gente come e fala ao mesmo tempo. E a epiglota acaba não fechando. Como ela não se fecha, o alimento acaba passando da faringe para a laringe, em vez de seguir o seu trajeto normal, da faringe para o esôfago. Aqui no esôfago, o bolo alimentar que saiu da faringe é encaminhado até ele. Então, neste órgão existem células que secretam muco. Então, o esôfago é essa região aqui. E ele tem a presença de células que secretam o muco, que vai auxiliar no transporte do bolo alimentar até o estômago. O estômago é um órgão dilatado que está na região do abdômen e que recebe o bolo alimentar, que veio do esôfago. Aqui ainda a ligação ó, do esôfago com o estômago. Então, aqui no estômago é que vai ocorrer a digestão química a partir do suco gástrico e o ácido clorídrico. O bolo alimentar, nessa região, nesse órgão, ele adquire uma consistência pastosa ou líquida e passa a ser chamado de quimo. O estômago também mantém comunicação com o duodeno, principal parte do intestino delgado, primeira parte do intestino delgado, local que apresenta uma válvula que ajuda no controle da passagem do alimento. Então, ele apresenta essa comunicaçãozinha aqui com o duodeno, que faz parte do intestino delgado, certo? O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, que é o duodeno, a primeira parte dele, que já começa aqui na pontinha, ligando ao estômago. O duodeno, ele chega a medir aí cerca de 25 centímetros. Aí, a gente vai ter o segundo segmento, que é o jejuno, que ele apresenta cerca de 1 metro. E o ilho, cerca de 2 metros. Então, o estômago, o intestino, corrigindo, desculpem, o intestino delgado, se a gente for pegar ele e esticar, a gente conseguiria chegar à proporção maior do que o nosso corpo. Mas ele, dentro do nosso organismo, ele tá bem dobradinho. Por isso que a gente não consegue nem imaginar que ele tem tantos metros assim. E o intestino delgado é um órgão do sistema digestório que está relacionado à digestão química e à absorção dos nutrientes, que são encaminhados para o corpo a partir do sangue. E aí, a gente tem o intestino grosso, como vocês podem ver na imagem. O intestino grosso é um órgão tubular que é responsável pela absorção dos nutrientes que não foram absorvidos anteriormente, pela formação e eliminação das fezes. Alguns distúrbios e doenças do sistema digestório podem ser ocasionados devido à questão dos órgãos não estar funcionando adequadamente e que pode ocorrer, por exemplo, alguns distúrbios, doenças que vão comprometer a digestão e a absorção dos nutrientes. Essas doenças são gastrite, hemorroidas, cirrose, hepatite e úlcera péptica, que estão muito ligadas à inflamação dos tecidos, do fígado. Todas elas é uma inflamação que pode ocorrer nesses órgãos, em alguns órgãos, e isso vai causar esse tipo de doença. A gastrite mesmo é uma inflamação no tecido de revestimento interno do estômago. A úlcera já é uma inflamação, como no caso, uma ferida
no estômago. A hepatite é uma inflamação no fígado. A cirrose é uma inflamação crônica no fígado. E a hemorroida já ocorre em veias dilatadas da região anal. Então, nossa aula foi isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, pode me procurar, tá bom?